Olá, mensagem. Quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus aí, ouvinte. Paz do Senhor Jesus para você, irmão. Uma mensagem de sabedoria para a tua vida na data de hoje. Uma mensagem de crescimento espiritual. Irmãos, a mensagem de hoje, nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nós sobrevivermos. Em meio às religiões, em meio ao mundo que nós escolhemos para servirmos a Deus. Não conseguiremos sobreviver sem a presença do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus em nós para nós passarmos por este mundo e recebermos das mãos do Senhor a coroa da vida. Lá em 1 Coríntios 4:20, 1 Coríntios 4:20 nos fala assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtudes. Então não adianta eu só falar com a minha boca que eu amo a Deus. Não adianta eu falar com a minha boca que eu sirvo a Deus. Não adianta eu falar simplesmente com palavras que eu estou na presença de Deus, se eu não estou, se eu não tenho virtude, se eu não tenho presença, e se eu não faço aquilo que Deus ordena através do Espírito Santo que eu venha fazer. Então nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus em nós para nos testificar que as palavras que estão vindo dos altares são verdadeiras. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus em nós para nos fortalecermos, para nós desgrudarmos aí das nossas TVs, da nossa cama, do nosso conforto e irmos no templo. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus em nós para nós entendermos que no final de tudo, no final da nossa caminhada, receberemos das mãos do Senhor a chave da vitória. Então, em 1 Coríntios 4:20, nos fala esse texto, onde que, sem a presença do Espírito Santo, nós morremos em meio ao caminho. Sem a presença do Espírito Santo, nós paramos em meio ao caminho. Porque o reino de Deus não se consiste em palavras, mas em virtude. Então, nesse texto sagrado, irmãos, Paulo afirma: porque o reino de Deus não se consiste em palavras, mas em virtude. Mas em outras traduções, talvez na tua Bíblia aí que você pode vir, virtude parece como poder. Poder de Deus em nós. Os grandes pregadores da nova aliança sempre pregavam no poder do Espírito Santo. As mensagens que vêm do altar, as mensagens que nos alimentam, ela tem que vir pelo poder do Espírito Santo para nos alimentarmos, para nós fortalecermos. E assim deve ser em nossos dias. Todos os dias das nossas vidas, temos que ser fortalecidos e guiados pelo Espírito Santo de Deus. A nossa pregação não pode e não deve consistir em palavras persuasivas e de sabedoria humana. O saber humano, o saber do homem é dele, é para ele. Mas o saber de Deus, irmãos, é para nós. Então não pode ser em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus, que está lá em 1 Coríntios 2, 4 e 5. 1 Coríntios 2, 4 e 5. O grande avivalista americano, Charles Finney, ele nos diz: toda pregação deve ser pregação de avivamento. E todo ministro deve ser ministro de avivamento. Então nós temos que aprender, irmãos, que se nós estamos dentro de uma igreja, se nós estamos cultuando o Senhor, nós temos que ser alimentados pelo Senhor.
e não pelos homens, não pelos interesses humanos, não pelo conhecimento humano, mas pelo conhecimento e pela vontade de Deus. Qual que é o manual de fé de um verdadeiro cristão? É a boca do homem? Não. Essas são as invenções humanas que são colocadas ali dentro das igrejas? Também não. Nosso manual de fé é a Bíblia Sagrada. O que tiver escrito na Bíblia, nós vamos interpretar e trazermos para nossas vidas. O que não estiver na Bíblia, o que for invenção humana, nós vamos abrir uma lata de lixo e jogarmos fora. Aí estamos mesmo servindo a Deus e estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Lá em Mateus 13,54, o evangelista escreve sobre o poder de Deus na pregação de Jesus Cristo, dizendo: é chegada a tua pátria. Ensinava-os na sinagoga deles, e de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a essa sabedoria e essas maravilhas? As pessoas ficavam perplexas, as pessoas ficavam ali sem saber de onde veio tanta inteligência, de onde veio tanto conhecimento em Jesus Cristo, porque Jesus estava cheio do Espírito Santo. Lá em Atos 4:8, a Bíblia afirma que Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou com poder e ousadia perante o Sinédrio. Pregou com poder e ousadia perante o Sinédrio. E em Atos 4:31, Lucas ainda escreve que eles anunciavam a palavra de Deus com intrepidez. Então é o poder de Deus em nós, irmãos. É o poder de Deus em nós. Também lá em Atos 4:33, a palavra de Deus afirma: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles haviam abundante graça. Então era um homem cheio do poder de Deus. Então seja você um homem ou uma mulher cheio do poder de Deus. Lá também em Atos 13:9, Lucas afirma que Pedro, cheio do Espírito Santo, exerceu autoridade espiritual contra um espírito opositor. Então, expulsamos demônios, determinamos cura pelo poder de Deus. E lá em 1 Coríntios 2, 4 e 5, Paulo escreve aos crentes de Coríntios, dizendo: a minha palavra e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Nós temos que ser sustentados, irmãos, pelo poder de Deus, senão não conseguiremos sobreviver. É Deus que tem que nos guiar, é Deus que tem que nos fortalecer. O alimento diário, o alimento espiritual diário tem que vir de Deus. E eu quero concluir essa mensagem dizendo: Deus está à procura, irmãos, de homens e mulheres que preguem com poder e autoridade a sua palavra. Chega de oba-oba, chega de muitas mentiras sobre os púlpitos, sobre os altares. Mas sim o poder e autoridade de Deus para com as outras pessoas. Devemos pregar cheio do Espírito Santo. Devemos pregar com intrepidez e ousadia a palavra de Deus. O reino de Deus não consiste em palavras humanas, irmãos, mas sim no poder da palavra de Deus, que está lá em 1 Tessalonicenses 1:5. 1 Tessalonicenses 1:5 é o poder de Deus em nós. Está alimentando? Está buscando a igreja? Está dentro da igreja? Preste atenção se as palavras que estão vindo do pregador, ela está firmada na Bíblia Sagrada. Se não são invenções da igreja, se não são invenções de homens. Se você estiver sendo alimentado pela Bíblia Sagrada, você está sendo alimentado pelo conhecimento de Deus e pelo Espírito Santo.
Quero orar para a tua alma em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Pai, quero colocar essa vida, essa pessoa sobre as tuas mãos, ó Deus. Que o Espírito Santo do Senhor, Pai, possa visitar cada uma dessas que estão ouvindo, Deus, essa mensagem, ó Pai. Que essa vida, essa pessoa seja cheia do teu Espírito Santo, Deus. Não deixe essa pessoa perdida, não deixe essa pessoa confundida. E não deixe, ó Deus, que essa pessoa venha morrer na fé, mas que ela possa aceitar a palavra do Senhor e possa aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua alma. Pastor Leandro, deixando mais uma mensagem para a tua vida, em nome de Jesus.